Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Victor Barussi. E eu me chamo Felipe Magliarelli e no vídeo de hoje nós daremos algumas dicas referente a opções de atendimento aos clientes. É uma dúvida bem recorrente aí para quem quer advogar de forma autônoma ou até mesmo abrir uma sociedade de advogados. Mas antes de iniciarmos falando sobre esse assunto, sobre as opções e as dicas, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Como nós comentamos anteriormente, o intuito do nosso canal é ajudar os estudantes de direito, os advogados recém-formados, de uma forma simplificada, descontraída, nada muito formal, falando sobre a advocacia na prática, contando um pouco sobre as nossas experiências. Às vezes os vídeos ficarão um pouco longos, mas é porque tem muita coisa que a gente gostaria de ter ouvido. E eu também acho que às vezes as pessoas querem ouvir dicas, mas também querem ouvir um pouco as experiências de outras pessoas. Sim. Porque inclusive você que está assistindo aí, ou outro colega, talvez esteja passando pela mesma situação. Sim. E gostaria de ouvir como que foi o início, o começo, como que resolveu tal problema, o que conseguiu fazer para sair de determinada situação. Bem, quantas opções nós vamos? São 7 opções. 7 opções? 7 opções. Então acompanhe, vai ser um vídeo bem dinâmico. Vamos mesclar um pouco. Explicar cada um deles, né? Sim, de uma forma bem simples. Bem, a primeira opção, eu acho que a tendência no mercado, sim, não só em si na advocacia, mas para todas as áreas, que é o atendimento online. Hoje com as ferramentas, eu acho que dificilmente aí alguém que não tem WhatsApp, sim, não tenha um Instagram, um Skype. De todas as classes sociais, de todos, sim, os tipos de clientes. É algo que veio para facilitar, sim, muito o atendimento ao meu cliente. Você tem uma enorme facilidade, você consegue digitar um texto, também consegue mandar áudios, que inclusive áudios é uma grande facilidade aí, porque sim, às vezes o cliente não entende o que você falou ali, sim, com ele ao vivo. E ele tem vergonha de perguntar, sim, não sei porquê, mas às vezes algumas pessoas ficam com vergonha. E com áudio, às vezes as pessoas conseguem repetir quantas vezes quiser, sim, fica muito mais fácil. Já no atendimento online eu tenho um exemplo que eu costumo compartilhar com algumas pessoas que perguntam. Eu acompanho um advogado que ele era, na verdade, de Santa Catarina. Ele tinha um escritório, um espaço físico, porém devido aos custos, que são, querendo ou não, um espaço físico tem os custos, sim, elevados, de aluguel. Não que ele não estava mantendo. Não, né? Sim. É que ele teve uma outra ideia, quis inovar e, querendo ou não, diminui custos. Sim. Aluguel, energia, água, internet, são diversos custos que, no final, se for colocar no lápis ali, querendo ou não, é um custo elevado. Né? E o que ele fez? Ele fechou a unidade no escritório dele, ele aproveitou que ele tinha plataforma no Instagram, Facebook, o próprio site dele e remodelou todo o conceito, sim, dele. Ele começou a divulgar o seu escritório como uma advocacia 100% digital, inclusive deu muito certo, está dando muito certo. Às vezes ele passa uma temporada agora em Portugal, ele volta para Santa Catarina, então ele faz essa mescla aí de lugares onde ele fica. E é algo que facilitou muito porque ele consegue atender o território nacional, sim, todos os estados, de uma forma muito fácil. E o que nós comentamos também é que hoje existem uma grande quantidade de processos que você não existe audiência nesses processos. Sim, você consegue fazer totalmente online. Não precisa ir até o fórum mais. Então, existem também processos que você consegue fazer audiência online, chamada de vídeo. Na Justiça Federal isso é muito utilizado. Caso seja necessária a presença no fórum, alguma coisa, você consegue acessar uma rede de parcerias, sim, contratar advogados correspondentes para fazer uma determinada audiência para você. Isso também é muito comum hoje em dia. É muito comum, porque você com espaço físico num local, por exemplo, nós somos de Santo André. A região aqui que nós atingimos é muito menor do que uma pessoa que atinge a internet. Você consegue, sim, investe ali em propaganda. O alvo, o território nacional é gigantesco. Então, o dinheiro que gastaria com aluguel, com reforma, investe em propaganda. Em propaganda, no Google, né? Sim. Então tem diversas coisas. Inclusive nós aqui já atendemos clientes até hoje. Tem cliente que não tem tempo, disponibilidade, sim, mora um pouco mais distante, os horários não casam muito bem, então ele prefere resolver
por WhatsApp, é muito mais fácil. Existem clientes que nós nunca vimos pessoalmente, Sim. só por WhatsApp. E geralmente a gente conhece quando precisa em alguma audiência. Você manda o seu contrato de honorários por e-mail, pede para ele rubricar, assinar, escanear, depois encaminhar por correspondência. A procuração. Processo digital é tudo digitalizado, né? Tem muito mais gente hoje em dia que prefere o WhatsApp do que ligação. Você não vê mais ligação praticamente. É WhatsApp, manda áudio. Às vezes a pessoa não pode falar durante o trabalho, manda um áudio, escuta à noite. É verdade, porque quando você liga para alguém, você tem que disponibilizar aquele tempo para focar naquilo. Agora no WhatsApp, você manda um áudio... Agora o cliente te responde daqui uns 15, 20 minutos, você retorna. Tem toda essa praticidade. É muito mais prático. Então essa opção é algo que vem em constante crescimento, que facilita muito a vida do cliente, inclusive a vida do advogado. A tendência é... só aumentar. Para quem não tem condições agora de abrir uma sala ou ainda está em dúvida, essa é uma área que pode... É claro que existem clientes que vai preferir um atendimento presencial, mas eu acho que a maioria dos clientes hoje em dia não faz mais questão. Não faz mais questão. Aqui o número de atendimento via aplicativo de mensagens é consideravelmente bacana. Uma outra opção bem legal também, pessoal, é o home office. Você atende o cliente na sua própria residência. Às vezes a pessoa tem uma casa grande, tem algum cômodo vago, dá para fazer uma reforminha. Tem gente que reforma a garagem, tem um espaço legal. Sim. O custo vai ser muito menor, porque querendo ou não, você não vai pagar nada mais para ter um espaço para atendimento ao cliente. Você tem a facilidade de estar na sua própria casa, se der... acontecer algum imprevisto, não tem que precisar correr para outro lugar, então às vezes tem um quarto cheio de bagunça sobrando em casa, né? Então, não custa nada reformar e tentar, né? Porque atrelando aí, você usa o atendimento online, aí se a pessoa faz questão de um atendimento presencial, você chama, atende na sua própria casa, mas é claro, eu tenho a seguinte opinião, você tem que ser muito regrado para conseguir atender na sua própria casa, porque você tem que saber... distinguir as coisas, não pode misturar o trabalho, às vezes você vai querer, tô cansado, vou ficar um pouquinho de pijama. Eu já não sirvo para isso. Eu também não sirvo, mas não conseguiria. Existem pessoas que são regradas. Tem outras observações, por exemplo, você tem que saber separar sua casa do ambiente de trabalho. Então às vezes um cliente vai, se você tem algum pet aí, um cachorro, gato, não é legal deixar solto, porque você não sabe se ele gosta, se ele tem medo. Então, se o cachorro vai ficar latindo. Se existem outras pessoas que residem na sua casa. Então é algo que é legal deixar bem separado, não misturar as coisas. É um ponto que tem que se atentar bastante. Mas é uma boa opção para o início, né? Sim. Até mesmo tem gente que já tem anos de carreira e prefere ter essa comodidade, né? Existem diversos tipos de casas e espaços. Sim. E nessa mesma ideia também, pessoal, se o cliente às vezes não pode chegar até onde você está, você tem a opção de chegar até a casa dele. Sim, porque a advocacia existem diversos ramos. Um que isso acontece bastante é a previdenciária. Às vezes a pessoa que não tem uma facilidade de locomoção, uma pessoa mais idosa, então você pode fazer o atendimento na própria casa da pessoa. Inclusive isso se aplica em empresas também. Enquanto a nossa reforma aí estava acontecendo, nós chegamos a ir em algumas empresas para fazer algumas reuniões. É bem viável também. É bem cômodo, tanto para a pessoa, geralmente quem não tem aí tempo, igual um empresário, ou mesmo um cliente previdenciário, eles preferem inclusive. Então é uma opção. São diversas coisas que você pode, é muito amplo, né? Nós estamos dando algumas ideias que vocês podem utilizar ou não, né? O que vocês acharem útil para vocês. Vai de cada um. E uma outra opção, essa nós utilizamos bastante, principalmente na época que nós alugamos a nossa sala, estávamos reformando. Ficou um mês e meio ali para terminar toda a reforma. Vimos como uma opção mais viável, né, no momento. Que foi o atendimento em lanchonetes, cafeterias. Se vocês acompanharem nós no Instagram, para quem acompanha, claro, já deve ter percebido que nós gostamos muito de café, diversos stories de café.
Então, aqui da região nós conhecemos praticamente todas as cafeterias, inclusive temos certas amizades de tanto frequentar os lugares. É uma ótima opção também para você iniciar o atendimento ao cliente. Uma dica que nós gostamos de dar para o pessoal é que evite ir em horário de pico, por exemplo, meio-dia até umas 2 horas, que é o horário que o pessoal almoça e depois vai tomar um café, ou no horário mais tarde, ali no café da tarde, entre 4h30 e 6h30 da tarde. Então, evitem esse horário por conta de barulho, do movimento, a quantidade de pessoas que frequentam o lugar. E particularmente também a gente evitava shoppings, porque sempre é muito barulhento, muito ruído, desconfortável, gente passando toda hora. Provavelmente aí perto da sua casa, no seu bairro, tem alguma cafeteria com um movimento menor. Geralmente cafeteria de bairro tem um movimento muito menor comparado aos centros. E quando o cliente fica distante, pesquisa alguma cafeteria na região próximo a ele. Tenta definir um meio termo também para não ficar difícil para ninguém. Inclusive ainda tem, né, uma cafeteria que nós gostamos de ir, frequentamos, que ela oferece um espaço, como se fosse uma salinha de reunião mesmo, que você pode ligar antes, agendar, e não tem custo adicional algum, você apenas consome e consegue utilizar. É claro que você tem que fazer o agendamento, mas é algo bem legal, que você fica mais isolado, a mesa é maior, você consegue levar o notebook, separar as coisas em cima da mesa, as folhas. Então tem essa certa facilidade. Então, pessoal, para quem gostou dessa ideia, pesquisem na região cafeterias, pesquisem na região do cliente antes de ir. Leiam os comentários, as avaliações de determinada cafeteria, isso ajuda muito na hora da escolha. E mesmo, tente ir antes, fazer uma visita, para não ser pego de surpresa. Sim. E outra dica, acho que essa é a chave, é a principal, né? Sempre pague no final a conta do cliente, né? Porque ele vai te ver com outros olhos. Ele vai se sentir bem, mas nós temos o costume de pagar no final, mas confesso para vocês que dá aquele friozinho na barriga de um cliente ir lá pedir um cappuccino mais caro que tem, um petit gâteau, uma torta de doce de leite. Acontece. A mão começa a tremer, né? Mas acontece. Suar. Inclusive, para evitar isso, acho melhor ir logo após o almoço, né? Porque provavelmente vai estar cheia. E não comente nada que você vai pagar antes, hein? Deixa pro final. Uma surpresa. Porque se a pessoa descobrir antes, aí talvez não dê muito certo, né? Mas é a dica do vídeo. É a principal, se atentem a esse ponto. Então, pessoal, uma outra opção bem legal, né, que está disponível para os advogados são as salas da OAB, das subseções da OAB. Também nos fóruns. São salas que possuem mesas de reuniões, internet, ar-condicionado. É claro que não podemos generalizar porque não conhecemos todas, né? As subseções aqui do ABC são bem legais, tem bastante coisa. Vá conhecer, pegue o telefone de quem costuma agendar, que fica mais prático. Pega o contato, fica mais prático. Às vezes você manda um WhatsApp, um e-mail, ou liga, pergunta se tem disponibilidade. É claro que tem que ter antecedência, infelizmente. Se você marcou ali com o cliente um pouco aí, sei lá, você recebeu a ligação hoje, marca para que 1 dia, 2 dias, você tem uma certa facilidade. Mas se aparece um cliente que queira agendar de forma urgente, é um pouco mais complicado. Partir para as outras opções. Mas não custa tentar, pegar o telefone, ligar para ver se tem alguma disponibilidade. É uma opção também. Uma outra opção, que inclusive nós já utilizamos, não para nós, mas para ajudar outras pessoas. É um pouco mais difícil. Sim, claro. Você tentar fazer parcerias com os outros escritórios. Às vezes você se formou com algum colega aí de faculdade que abriu o próprio escritório, ou às vezes você trabalhou em determinado escritório que deu uma certa abertura para você. Esse sistema de parceria. Às vezes você pede por alguns minutos ali, uma meia hora, 1 hora, uma sala de reunião emprestado, ou mesmo você consegue tentar fazer uma parceria, uma divisão de honorários. Às vezes vocês dividem o caso, trocam informações, ajuda, né? Isso é mais se o cliente realmente fizer questão, que você perceba que o cliente faz que ele questão queira de ter uma estrutura de um escritório, queira ver que tem mais gente trabalhando ali no caso dele. Inclusive nós já fizemos isso com alguns amigos, já compartilhamos casos,
cedemos Sim. uma sala para ele fazer o atendimento. Às vezes liga, fala, pô, preciso atender o cliente agora, daqui 1 hora. Então, se a gente está disponível, não está utilizando o espaço, a gente cede o espaço sem problema nenhum. Inclusive, existem algumas pessoas, claro, mais amigos que não têm um certo conforto em atender um cliente só, ou não tem muita experiência. Sim, sobre algum tema específico. Então é essa troca de informações e um ajuda o outro, acaba saindo muito bem para todo mundo. Sim, experiência para os dois, né? Vale muito a pena. Se você conhecer alguém aí, algum advogado que você tenha essa abertura, sim, é uma opção bem viável e legal aí para ser estudada, né? E uma outra opção, pessoal, bem legal, que está crescendo muito essa área, são os espaços de coworking que estão presentes. Que é o sistema compartilhado de escritório, né? Não é exclusivo da advocacia. Existem diversas opções aí de planos que você pode fazer no coworking. Sim. Tem gente que paga, eu acho que de forma mensal, anual, ou reserva um horário ali, sim, que não sei exatamente quanto custa a hora, porque existem diversas opções de faixas de preços. Você encontra acho que em todas as capitais hoje em dia tem, né? Sim. Pelo menos aqui em São Paulo tem uma enorme facilidade, Minas Gerais, Paraná. Eu não sei dizer se em pequenas comarcas você consegue encontrar. Sim. Provavelmente não. Mas para quem é da região, assim, uma região maior, uma cidade maior, com certeza irá encontrar. Está crescendo muito. E um ponto muito bom de você trabalhar em coworking, referente aos custos, que é muito menor, você vai gastar muito menos. E um outro ponto é o networking, né? Sim. Porque nesses espaços geralmente trabalha engenheiro, publicitário, pessoal do TI, arquiteto, diversas profissões. É legal também, pessoal, que essas salas geralmente são salas comerciais ou espaços maiores. Elas são divididas em baias, então você tem muito contato assim com a pessoa do lado, você pode conhecer um possível cliente do seu lado. Todo lugar é um meio viável de se fazer prospecção. Sim. Quando você precisa atender algum cliente, eles disponibilizam também uma sala de reunião. Sim. O bacana é que existem aí coworkings que tem um planejamento, tem toda uma inovação, que fazem troca de mobília de 6 em 6 meses. O legal é que essas salas elas são completas, bem equipadas, né? Tem ar-condicionado, você tem um sistema de telefone, você tem internet, você não paga mais por isso. É um outro ponto muito importante. A partir do momento que você contrata um coworking, claro, existem diversos planos. Sim. Geralmente você consegue um número de telefone fixo, onde tem uma telefonista exclusiva, não para você, mas no geral, onde ela repassa as ligações para os respectivos, né? E também você tem um endereço para receber notificações, correspondências. Então, é uma estrutura em si de uma sala mesmo, que às vezes com um custo menor você consegue até ter uma qualidade melhor. Né? Também, pessoal, que em relação ao custo dessas salas compartilhadas, vai depender muito do pacote que você fizer. Se você fizer um pacote de 1 ano, vai ser um custo bem menor do que alugar por hora, alugar por dia, por semana. Isso geralmente as coisas que você se compromete por mais tempo, no final das contas o custo sai menor, né? Tem uma bela redução. Sim, mas lógico que a pessoa tem que se planejar, tem que ter todo o planejamento. E além de planejar, tem que ver se vai se acostumar com esse método, né? Porque às vezes a pessoa não gosta de alguém do lado, não se acostuma. Então, para quem tem essa dúvida ainda, é válido você alugar ali por 1 mês, 2 meses, só para sentir, né? E também, é claro, às vezes existem coworks aí que vai ter um pessoal que você não vai se adaptar muito bem. Você talvez visite outro e se agrade das pessoas, né, que trabalham lá. Tem diversas observações e testes a serem feitos. Essa opção até agora, sim, em relação ao custo-benefício, é muito melhor do que o custo-benefício é o melhor, uma sala comercial, se você se adaptar, claro. E por fim, a última opção, que foi a que nós escolhemos, alugar um ponto comercial, pode ser uma sala, uma casa, um sobrado. Cada um tem seus pontos positivos e pontos negativos. No caso, no nosso ponto de vista, pensamos da mesma maneira que
vimos casas para alugar, Sobrados, mas o problema da casa é muito grande. Você vai alugar uma casa comercial, reforma o valor muito tempo de reforma. E o valor é bem alto. E outra coisa, mobília. Quando você tem um espaço muito maior, é óbvio que você vai gastar muito mais. Então, uma casa, um sobrado, comparado com uma sala comercial, vai ser muito maior. E você vai gastar muito mais. Às vezes vai ficar um espaço vago que você não tem ideia com o que preencher, né? Então é complicado. Para nós, o melhor ponto, a melhor escolha foi uma sala comercial, pois por mais que seja menor, sim, às vezes sala comercial você encontra de diversos tamanhos, vai depender muito das suas condições, de né? 30 a 40 metros quadrados. Sim, aí tem as outras, 70, 80, 100 metros, é que o valor muda completamente. Sim. E no bom de uma sala comercial, segurança, por exemplo, esse prédio aqui que nós trabalhamos, tem portaria 24 horas, estacionamento 24 horas. Então tem toda aquela segurança. Diversas vezes nós já precisamos ficar até tarde no escritório, já saímos 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. E o atendimento ao cliente em si, você consegue atender pós-expediente, entre aspas o pós-expediente. Às vezes o pós-expediente do seu cliente, né? Às vezes ele trabalha, sai 6, 7 horas do serviço e precisa agendar uma reunião 8, 9 horas da noite, ele consegue ser atendido tranquilamente, vai ter um manobrista para ele. Outro ponto importante é o custo em relação. Sala comercial tem um custo X, ela vai ser mais barato o aluguel do que uma casa, por exemplo. Só que é uma coisa que o pessoal às vezes não coloca na ponta do lápis, uma sala comercial, um prédio comercial, você às vezes consegue encontrar em um valor menor do que o aluguel que seria uma casa, um sobrado. Porém, dependendo se o prédio tiver condomínio, você tem que dar uma boa pesquisada. Sim, mas também tem. O condomínio pode ficar um pouco mais caro, mas em relação ao aluguel de uma casa, você vai ter que pagar por fora um estacionamento, um monitoramento de segurança se você for deixar computador, enfim. Que querendo ou não, pelo menos na nossa região é tudo muito perigoso, tem que ter um cuidado a mais, colocar um sistema de monitoramento, câmeras, alarmes, é complicado. O sobrado pode ser que seja um pouco mais barato dependendo da localização, mas às vezes pega um ponto ruim, em cima de algum lugar que faz muito barulho, vizinho de algum lugar que faz muito barulho. Que depende muito das condições do prédio, das condições. Às vezes uma casa e um sobrado vai ser mais caro por conta do tamanho, né, da área. Eu acho que você ter a sua própria sala, o seu próprio ponto, é bom, que você pode organizar da maneira que você gosta, entrar o horário que você quiser, sair o horário que você quiser. Você pode convidar amigos para vir ao seu escritório, tomar um café, atender o cliente de final de semana. Você faz o que bem entender no final das contas, né? E outro ponto relevante é que não adianta você sozinho ou com um sócio querer alugar uma casa gigante, vai ficar vazia, o cliente vai chegar lá e ver aquele ambiente deserto. Nossa, tem mais funcionário, aqui é a nossa sala de reunião, aqui ficam os estagiários, os funcionários, né? Aquele fantasma. Estão de férias, né? Férias eternamente. Por esses motivos nós não optamos em alugar uma casa, um sobrado, porque eu acho que é um ambiente muito grande para o que nós precisamos atualmente, né? Sim. Aqui ficou bem na medida, nem muito pequeno e nem muito grande. E com a nossa experiência, outro ponto que a gente não pensou na época, mas com certeza a gente levaria em consideração, é a reforma, né? A reforma que a gente fez aqui foi pequena, mas foi muito trabalhosa. Trabalhosa, e você faz ali suas planilhas, conta com um valor de reforma e no final sai o dobro. É complicado, uma casa que tem diversos problemas de telhado, de infiltração. Felicidade para o arquiteto, para o engenheiro. Sim. Para nós não, né? Para nós não. Mas é aquilo, no final, claro que você ter o seu próprio escritório, ter o logo ali do seu escritório na parede, vai passar sim mais credibilidade. Eu acho que no início, em nossa opinião, não é 100% necessário, você consegue dar conta sim, atendendo dessas maneiras que nós aconselhamos aí, dessas outras opções, porque não é algo para se aventurar, né? Querendo ou não, tem um custo. Você assina o contrato, geralmente são 3 anos de contrato, você tem que pagar condomínio,
segura incêndio. Então eu acho que se você não tiver feito todo o planejamento e decidir assim, momentaneamente, do nada, alugar um espaço, eu acho que é algo que vai comprometer muito o seu dinheiro, a sua reserva. Então, de início, eu acho que não é muito necessário, né? Porque as contas vão chegando, né? As contas não vão é no chegando. primeiro mês que você vai conseguir um cliente e ele vai estar lá fixo todo mês um tanto que você vai ter que reservar já para isso. Conta de luz, telefone, IPTU. O bom é você fazer uma projeção. Por exemplo, eu consigo manter no total, junta todas as contas, eu consigo manter você mesmo e o escritório por um período de 6 a 8 meses aí sem entrar R$1. Você tem uma certa segurança, você consegue em alguns trabalhos, ganhar algumas coisas, honorários, serviços extrajudiciais. Inclusive nós gravaremos outros vídeos falando sobre prospecção de clientes, um pouco sobre serviços extrajudiciais, que ajuda muito a fazer um dinheiro de maneira mais rápida. A área extrajudicial está crescendo muito ultimamente. Você consegue fazer dinheiro muito mais rápido. Do que o judiciário, infelizmente, dependendo do tipo de processo aí, é bem demorado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Inclusive, para quem quiser compartilhar alguma experiência complementar no vídeo aí, deixe abaixo nos comentários. Também para quem tiver alguma dúvida, sugestão, tudo é bem-vindo. Para quem quiser nos acompanhar nas redes sociais, o meu Instagram é @Felipe Magliarelli. O meu é @Victor Barussi. Inclusive vou deixar também na descrição do vídeo o Instagram da página do canal do YouTube, é @papo.adv. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Até mais, pessoal.